Olá, sou Miriam de Amorim, sou médica homeopata no Rio de Janeiro e venho trazendo e mostrando a vocês um trabalho que foi desenvolvido ao longo de 38 anos de pesquisa com muitos médicos que me acompanharam esses anos todos. É o Biofal, uma medicina de campos informacionais que tem a proposta de estudar uma hipótese que eu pensei nos primeiros anos de formada sobre como a gente poderia operar a nível de terreno biológico, de onde emanam os modelos de desordem que nós identificamos como doenças, né? De onde vem essa desordem, essa desorganização sistêmica? Então, o fascínio de trabalhar no meio homeopático, não trabalhando só o modelo que sai, tentando equacionar, mas trabalhando nessa matriz que hoje é identificada como biocampo cientificamente, que teve sua base na própria física hipocrática, onde Hipócrates falava que ali estava toda a matriz da vida, toda a dinâmica, o céu, as flores, a luz, o sol, os deuses, tudo dependia dessa matriz que é a física hipocrática. Então o pai da medicina tinha essa visão desse lugar, que é um lugar existencial e que hoje a ciência tem essa matriz muito bem mapeada, muito bem estudada e ignorada pela medicina. A medicina ignora os campos eletromagnéticos, geradores da própria vida e da própria ordem da vida. E é isso que eu vou apresentar para os senhores com pesquisas clínicas que foram desenvolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado nessa área, com pesquisas básicas em várias áreas da toxicologia, em vários sistemas que nós estamos operando, com médicos, 350 médicos no Brasil trabalhando há anos e anos nessa perspectiva, tirando pessoas de quadros agudos, de quadros crônicos e trabalhando auto-organização sistêmica desse campo, dessa matriz, que é a nossa proposta, que traz como resultante um equilíbrio a nível emocional, a nível físico, reequilíbrios de comportamento, porque é toda uma dinâmica eletromagnética que ordena os campos, as glândulas, que nós vamos ver todo o trabalho e toda a pesquisa que foi feita nessa área. Então o biocampo hoje é um termo aprovado desde 94 como um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação e da estrutura e da função celular. A Ruby, que foi a cientista que publicou isso, então descreve como um campo eletromagnético extremamente fraco e que promove essa regulação homeodinâmica nos sistemas vivos através dessas bioinformações eletromagnéticas. Então, a metodologia Biofal, que foi todo esse estudo ao longo desses 38 anos, teve que se apoiar primeiro no campo, estudando a existência dessa dimensão quântica dentro da ciência, dessa matriz, desse terreno biológico, a evidência científica de que os medicamentos homeopáticos eram a única forma da gente trabalhar os campos eletromagnéticos, porque esses medicamentos, muito negados ainda pela ciência contemporânea, são a forma, a assinatura eletromagnética de cada elemento da natureza onde a gente pode compor com esse campo. A propriedade, por outro lado, da água de conduzir essa informação, que nós vamos ver mais adiante, e os mecanismos celulares capazes de ler essa informação. Então, isso tudo já foi mapeado e não se faz esses elos, né? Não se constrói os elos para que a gente possa trabalhar a medicina não só na vertente da bioquímica, mas na vertente da biofísica, trabalhando um contexto de causalidade, um contexto realmente de uma auto-organização sistêmica e profunda. Então, por ser essa matriz eletromagnética, a gente necessitaria então desse medicamento homeopático e eu venho trazendo para os senhores comprovações científicas de que os remédios homeopáticos realmente correspondem a uma assinatura eletromagnética que vai atuar diretamente nas membranas celulares, trabalhos de várias ordens, eu já tenho acesso aqui. Luc Montagnier foi o que trabalhou a propriedade da água em conduzir essa informação eletromagnética, demonstrando que as sequências de DNA bacterianos apresentam capacidade de induzirem ondas eletromagnéticas em ultradiluições aquosas. E ele afirma: o que descobrimos é que o DNA produz mudanças estruturais na água, que persistem em diluições muito altas e que levam a sinais eletromagnéticos ressonantes que nós podemos medir. Ele mediu isso. E ele ainda acrescenta
O que posso dizer agora é que as altas diluições usadas em homeopatia estão certas. Altas diluições de algo são diferentes do nada. Isso foi dito por Luc Montagnier. Eles são estruturas de água que imitam as moléculas originais. Então, por último, os mecanismos celulares que poderiam ler essa informação, e aí a gente tem Lipton, a nova biologia, afirmando que frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética regulam o DNA e o RNA, síntese de proteínas, controlam genes, divisão de células, diferenciação, morfogênese, secreção hormonal, crescimento e funções nervosas. E ainda acrescenta que a leitura é feita através dessas proteínas de membranas, as PINs, né, que funcionam como verdadeiras antenas de campos de energia vibracional, como luz, sons, frequências de rádio. Então, essas antenas, essas proteínas, elas passam essas informações que vão equacionando, inclusive de forma não local, para todo o sistema vivo. E aí entram os neurocientistas, tem muitos trabalhos na neurociência comprovando essa dinâmica. Então, o estado da arte do Biofal, que foi essa construção, ela foi trabalhada dentro de uma cartografia médica, porque estávamos trabalhando com um campo sensível, com um campo de vida, com um campo de informação, e precisávamos então de mapas. Então eu fui pesquisar inicialmente na antiga alquimia, com estudos comparativos com bioeletromagnetismo, sistemas dinâmicos já auto-organizáveis, termodinâmica para sistemas abertos e teoria do caos. Tudo isso foi acoplado, esse trabalho, com tudo que eu tinha de bagagem como médico homeopata na linha unicista, em que você tem todo um estudo das leis de cura, mapeadas por Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, as matérias médicas dizendo como esses elementos da natureza atuam, em que locais atuam. Então foi feito um estudo comparativo, trabalhando o que a experimentação de cada elemento poderia dar e o que eles produziam através das leis de cura, associado ao que os antigos alquimistas falavam de elementos essenciais. Os livros falavam de elementos importantes, como o triângulo mercúrio, sulfur e o sal, natro muriático, que estariam na base de toda a estrutura viva. E por aí eu entrei e fui vendo onde esses elementos poderiam bater, fazendo uma fisiologia desse campo, né? Montando onde poderia estar estruturada essa fisiologia desse campo eletromagnético, né? Que está em torno de todo o ser vivo, de todo o planeta, de todo o cosmos, né? É uma estrutura unificada, universal. Foram feitos então estudos comparativos e aí foram determinados os 7 primeiros elementos que levaram 9 anos para serem encontrados. E aí toda uma estrutura de encontrar os ritmos, as ordens, as frequências, as sincronicidades, as ressonâncias, que já vinham desde uma percepção dos antigos alquimistas, que já falavam dessa ordem, desse ritmo, dessas frequências, em outros termos, mas eles sabiam que tinha a questão dos gêneros, dos casamentos desses elementos. É uma história muito linda que eu só tenho 20 minutos para contar para os senhores. Bom, cheguei à fisiologia dos centros dinâmicos que estão ligados, hoje são considerados na ciência como centros consensuais de consciência, que estão ligados às nossas principais glândulas e que criam vórtices de energia nesse campo eletromagnético, criando uma dinâmica e um fluxo que foi sendo estudado ao longo desses 38 anos. Então esse campo é de altíssima complexidade. Esses centros de energia trabalham no sentido de uma dinâmica para organizar essa matriz. Então, o projeto inicialmente foi trabalhado em cima de fluxos na coluna vertebral e depois ele entrou em campos que foram percebidos essa necessidade por conta da complexidade crescente que a gente via das doenças avançando progressivamente na humanidade. Nós tínhamos que avançar para campos de maior complexidade, isso é, mapear o campo inteiro, né? E a Rubeck, ela propõe que esses campos dinâmicos de energia, eles configuram-se como uma geometria multidimensional.
É um campo realmente de muita complexidade. Então, os fluxos só na coluna vertebral corresponderiam como se fosse uma acupuntura, a roda dos 5 elementos da medicina chinesa. Mas isso hoje já não dá mais conta. A gente tinha que partir para esses campos e então entramos em estudos de sólidos de Platão, de medicina chinesa, da árvore da vida de Sefiró, da medicina tibetana, e fomos aumentando essa complexidade até chegar à medicina Ayurveda, que é onde a gente, no final do trabalho fechado, a gente consegue diagnosticar o desequilíbrio do campo desse paciente, se é um desequilíbrio dos doshas da medicina Ayurveda, se é um desequilíbrio de fogo, se é um desequilíbrio de água, Kapha, Pitta, Vata, e o médico diagnostica, passa a informação desse elemento eletromagnético e repõe, ordena esse campo. Na realidade, nós passamos uma informação que vai estar adequada não só ao tipo de desequilíbrio que esse paciente tem, mas também se é um quadro agudo, se é um quadro crônico. Se eu vou tirar um paciente uma pneumonia, eu sei que eu tenho que dar uma potência mais alta. Se eu vou trabalhar um paciente com câncer, eu tenho que dar uma potência mais baixa. E aí, as leis de cura da homeopatia clássica foram um grande referencial para saber se a gente estava trabalhando esses mapas antigos dessas tradições de uma forma alinhada e correta e baseados na física quântica, que propunha que algumas coisas tinham que ser essenciais, né, para que essa estrutura fosse realmente mapeada. Então esse é o campo. Vocês veem nitidamente que vocês têm 2 globos, um externo e um interno. Hoje a gente sabe que é uma energia masculina e feminina. A externa nós levamos mais 20 anos para mapear. Então, na prática clínica, a gente tem então uma biorregulação desse biocampo. O médico trabalha biorregulando o campo do seu paciente, trazendo ele para os processos de cura. E hoje esse medicamento tem um registro na Anvisa no Brasil, desde 2017. A escala, trabalhamos na escala decimal, na DH hahnemanniana, prevista pela Anvisa. Potências medicamentosas são avaliadas então pelo médico de acordo então com a gravidade do quadro em questão. Trouxe rapidamente algumas pesquisas para os senhores avaliarem. Nós temos uma publicação com tumor de Ehrlich, que é um tumor que nunca respondeu nenhuma quimioterapia, no Jornal Europeu de Câncer. Os animais eram inoculados nas patas e tinha uma progressão, é um tumor fatal, ele é muito, muito violento. No grupo tratado, 5 não ultrapassaram o dobro das medidas do padrão inicial ao longo de todo o experimento, e 3 animais nós observamos a regressão dessa massa tumoral. Então eu estou trazendo aqui para os senhores, por exemplo, 2 animais, como foi inoculado na patinha, como o tumor vai no animal não tratado é progressivo. E como nos animais tratados, o que acontecia? Você tinha o início da tumoração e depois a regressão. Então, os senhores vão ter esse material para os senhores avaliarem com mais calma. Assim, a evolução da massa tumoral no azul, os pacientes do grupo controle, os animais do grupo controle, e no vermelho os tratados com redução clara da massa tumoral. Outro trabalho foi reversão de intoxicação por organofosforados. Na universidade, o meu mestrado foi feito na área de toxicologia clínica e eles exigiram a pesquisa básica, então nós fizemos com organofosforados, os animais então com metamidofós, eram no total 20 animais, 12 iam a óbitos na DL50 para o veneno e 8 vivos. E com o biofal, nenhum animal ia a óbito. E o incrível desse trabalho é que ele é replicável. Se a gente pega um grupo com aquela dose, a gente vai ter o mesmo resultado em vários grupos. Então, fizemos com clorpirifos também, 20 animais, 11 vivos e 9 óbitos na DL50. E com o tratamento biofal, nenhum óbito, né? E o grupo controle. Nesse caso aqui, eles eram tratados com atropina. Mesmo com atropina, no metamidofós, a gente teve 2 óbitos, enquanto que no biofal, nenhum óbito. Tivemos a intoxicação por chumbo, medindo essa intoxicação em fígado, cérebro, sangue, fêmur e rim dos animais. E nos primeiros dias, 30 dias, zerado praticamente, o osso mantendo, porque o osso tinha tido uma redução pequena, mas o osso tem uma cinética de 27 anos para sair do osso, do chumbo do osso. E vocês vão observar no trabalho que em 30, 60, em 140 dias, teve uma redução radical do chumbo no osso desses animais, né?
de 170 cair para 13. Então isso é absolutamente fora de qualquer perspectiva normal, né? Fizemos com doenças de Chagas também um trabalho, uma cepa altamente virulenta, em que o grupo controle todo vai a óbito com as cepas em grande desenvolvimento, 125 mil na replicação, enquanto que o grupo com FAO, 4 animais negativaram, 2 foram a óbito, e se você vai medir a replicação muito pequena, né? A diferença realmente da contagem dos tripomastigotas é assim, muito claramente, um exponencial de diferença muito grande, né? Medimos assim a agressão nas fibras musculares da doença de Chagas, e o grupo que recebeu então o tratamento do Biofal, nem ocorreu o aparecimento dos ninhos ou mastigotas do Trypanosoma cruzi, o que não acontece então no não tratado. As fibras cardíacas se mantêm mais íntegras, e aí os senhores vão ter esse material. Intoxicação por benzeno, da mesma maneira na DL50, 12 animais vivos e 8 óbitos, enquanto que com a aplicação do Biofal, nenhum animal vai a óbito. E a gente, na universidade, eu fiz um trabalho com pacientes no ambulatório de toxicologia clínica, acompanho esse paciente há 15 anos, são pacientes crônicos por intoxicação de solventes e agrotóxicos, considerados incuráveis, estavam lá há anos. Eu iniciei esse trabalho em 2006, em 2007. Esse era o grupo de sintomas que esses pacientes tinham, muitos sintomas, e os senhores vão observar, depois de 1 ano e meio de tratamento, a curva é completamente diferente, com regressão de muitos sintomas zerados e muitos reduzidos, só distúrbio de memória, que em 18 meses ainda se mantinha nesses pacientes. Eles estão bem até hoje, seguem o projeto. Então aqui a diferença desse gráfico dos agrotóxicos, e em seguida vou mostrar para os senhores também os pacientes com intoxicação por solventes, que são pacientes graves, com altíssimos distúrbios comportamentais, em geral não vivem com suas famílias por extrema agressividade. Então eram casos de desespero, e esses pacientes foram acompanhados depois de 18 meses. Você vê a gravidade dos sintomas, são 25 sintomas físicos e mentais, e depois de 1 ano e meio esses pacientes têm praticamente regressão de boa parte dos seus sintomas. Deixo aqui com os senhores esse trabalho, essa proposta de investigarmos mais, porque a gente abre aqui a possibilidade de criarmos linhas de pesquisa em todas as universidades que queiram apoiar e queiram experimentar o que é trabalhar com terreno biológico, com auto-organização sistêmica, e trabalhar a cura a nível de equilibrar onde ela começa, porque a desordem que a gente está vendo no mundo é porque não se está considerando o equilíbrio da fonte de onde ele tem que partir. E isso cabe sim à medicina, que ignora a fonte de onde essa complexidade está partindo. Então fica aqui meu convite aos senhores que tenham acesso a meios de pesquisa, porque não temos como fazer pesquisas clínicas de alto porte, não temos pernas para isso, e temos a grande dificuldade de ter um rechaço em relação à homeopatia. As pessoas acham que não tem ação, que é inócua, então eu estou convidando os senhores a conhecer uma nova forma de se conduzir a saúde humana e ambiental, já que a gente tem trabalhos publicados já na agricultura, com livros publicados, e também na veterinária, trabalhos mostrando que essa efetividade é universal, né? O campo é uno, né? E é para esse uno que a gente deseja levar a medicina e a vida. Me gostaria de acrescentar que os senhores no site do institutobiofal.org.br, além do livro que eu publiquei em 2018, Biofal, uma medicina para um novo tempo, que está traduzido para o inglês, os senhores vão encontrar as pesquisas, as informações sobre os cursos de formações para médicos que não necessitam ser homeopatas. A gente dá uma formação completa para o médico manejar dentro da sua especialidade com esse trabalho, e toda a abrangência que os senhores precisarem para compreender
e para entrar nesse novo paradigma, né, de uma medicina que trabalha a vida, trazer a potência desse campo inato da nossa energia, do nosso campo vital. E desejar a vocês um bom caminho, um forte abraço.